queridas crianças, tudo bem com você? Meu nome é Elida Maiara e eu estou aqui para darmos continuidade aos assuntos de matemática, iniciando hoje o mês de junho. E aí nós vamos dar início a esses assuntos. Grandezas e medidas. Nas grandezas e medidas, a gente vai aprender como medir o comprimento de alguma coisa, o tempo, a massa e a capacidade, tá certo? Prestem bastante atenção. Há muito tempo atrás, os seres humanos começaram a produzir sua moradia, a produzir seus barcos, a produzir suas roupas, e aí eles sentiram a necessidade de ter algo para identificar a medida. Quanto isso mede? Como a gente vai fazer? Então aí, ao se organizarem em sociedade, eles tiveram essa necessidade. E com isso, passaram a usar parte dos corpos como referência de medida, como o comprimento do pé, a largura da mão, a grossura do dedo, que antigamente e hoje também a gente chama de polegada, o palmo e a passada. Muitas vezes eles, para vender as próprias terras ou para saber quanto tinha de terra, eles usavam as passadas. Eles davam um passo e diziam: eu tenho, por exemplo, 10 passos, 10 medidas da minha passada. Ou então, quando eles iam medir tecidos para fazerem roupas, eles usavam o palmo, dizia 10 palmos de tecido, ou então a braçada, que era o braço, tá bom? Então, a partir daí, eles foram vendo a necessidade de usar também outras coisas e deram o nome também do metro, porque o metro, que são 100 centímetros, ele corresponde à medida mais usada do comprimento. Olha só, aí nós temos alguns instrumentos padronizados. Por que padronizados? Porque antigamente, aqueles que a gente acabamos de ver, que é o palmo, a mão, a braçada, a polegada, são instrumentos não padronizados, tá bom? Que a gente hoje em dia mal utiliza, certo? Então hoje nós temos os instrumentos padronizados, que é o metro, que é a unidade principal das medidas de comprimento. Vocês observando aí na imagem, vocês vão ver uma régua, que é para medir pequenas coisas, como o nosso caderno, o lápis, a borracha, e geralmente as réguas possuem 30 centímetros, tá bom? Nós temos também a trena, o metro, que é chamado pelos pedreiros, tá certo? Tem a fita métrica, tá bom? Então, a partir daí, nós podemos ver como podemos medir alguma coisa, até mesmo a nossa altura, tá certo? Agora, a medida de tempo. Como é que a gente mede o tempo? Nós sabemos que existe o dia, a semana, os meses, o ano. Sabemos também que o dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, cada minuto 60 segundos, tá bom? Então, a tia Elida hoje trouxe essa tabela para a gente identificar como medir algumas coisas. Um dia tem aí o quê? Que ele corresponde a 24 horas. Uma semana corresponde a 7 dias. Muitas vezes as pessoas dizem que é 5. Vocês já ouviram falar nisso? Mas é que esquecem de contar o sábado e o domingo. Nossa semana se inicia no domingo. Então vamos contar comigo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Por isso que nós temos 7 dias na semana, tá bom? Temos também uma quinzena. Quinzena vem do número 15.
E uma quinzena corresponde a 15 dias, tá bom? Temos também um bimestre. Bi corresponde a 2, então bimestre corresponde a 2 meses. Temos também o trimestre, que corresponde a 3 meses. Tri corresponde a 3 e mestre a meses, tá bom? Temos também um quadrimestre, que corresponde a 4 meses, também porque quadri corresponde a 4. Temos também um semestre, que é quando a gente usa muito essas palavras na escola, né? Primeiro semestre, segundo semestre, tá bom? Então, um semestre corresponde a 6 meses. Temos também um ano. Um ano corresponde a 365 dias ou 12 meses. Uma década corresponde a 10 anos. Um século corresponde a 100 anos. E um milênio a 1000 anos. Olhando aí do lado, nós temos alguns instrumentos para medir o tempo. Temos o relógio de ponteiro, temos o calendário, temos o relógio digital e temos também essa parte aí que é usada antigamente, que era com areia. Quando passava determinado tempo, eles mudavam, tá bom? Agora vamos para a medida de massa. E o que é massa? Massa é justamente quanto pesa alguma coisa ou quanto pesa alguém. Quando nós vamos passando numa farmácia que temos aquela balança que a gente sobe, ali nós estamos vendo o nosso peso, que também pode ser considerado como nossa massa corporal, tá certo? E para medir a massa de um produto, objeto ou de um ser vivo, utilizamos diferentes unidades de medidas. As mais usadas são a grama e o quilo, tá certo? A grama, quando são coisas pequenas, como por exemplo, meio quilo de arroz ou uma porçãozinha de arroz, 100 gramas, por exemplo, tá certo? É através de gramas, quando são coisas pequenas. A gente, desde que nascemos, geralmente a gente nasce com mais de 3 quilos. Então, já usamos os quilos e também as gramas. Por exemplo, eu hoje estou pesando 65 quilos e 700 gramas. Tá vendo que tia Elida usou tanto o quilo quanto as gramas? Tá bom? E vocês, quanto estão pesando? O quilograma, ou simplesmente o quilo, é utilizado para nos referirmos à quantidade de feijão em um pacote ou à massa corpórea de uma pessoa. Por exemplo, o grama é utilizado para nos referirmos a porções menores, como tia Elida falou, não é isso? Como a massa de um bife ou de uma maçã. A balança é o instrumento mais utilizado para medir a massa, tá bom? Vamos agora entender um pouco sobre medida de capacidade. Para todo recipiente, podemos medir a quantidade de líquido que ele pode conter. A essa medida chamamos de capacidade do recipiente. Por exemplo, se eu tenho uma garrafinha pequena de água, que geralmente é em torno de 500 ml, não é isso? 500 ml. Que é mililitros, tá bom? Que é a metade de 1 litro. Se eu pegar uma garrafa de 2 litros, essa garrafa de 2 litros vai caber nessa de 500 ou vai sobrar? Então é isso, a medida de capacidade é saber que uma coisa cabe em outra, tá bom? É saber como colocar a quantidade exata, tá certo? Então, ó, os líquidos, de modo geral, tomam a forma dos recipientes que os contêm. Veja, a capacidade é uma grandeza que pode ser medida em metros cúbicos. Geralmente, quando usamos litros, geralmente é medida em metros cúbicos, ou seja, elevado a 3, tá bom?
seus múltiplos e submúltiplos. O litro também é usado como unidade de medida de capacidade, tá bom? Então, medida de capacidade é justamente isso. É quando a gente mede a quantidade de líquido que nela pode conter, tá bom? Espero que eu tenha ajudado a vocês e até a próxima. Façam as atividades que a tia de vocês passarem e vamos para as próximas aulas, tá bom? Beijos e até a próxima!